Então, oi pessoal, tudo certo? Bom, eu estou gravando um único vídeo aí para as turmas que eu dou aula, tanto de história quanto de geografia, porque a minha internet não é das melhores, então demoraria muito para fazer vários vídeos, 4 vídeos diferentes, upar no YouTube, então orientações gerais eu vou fazer nesse vídeo para todas as turmas, tá? Como vocês viram, as aulas não estão suspensas até o dia 30 de abril. Então, como é que vai funcionar as nossas atividades valendo essa presença para esse próximo mês aí? Toda semana a gente vai ter uma atividade, tá? No caso da turma 302, que a gente tem História e Geografia, a gente vai ter uma atividade de História e uma atividade de Geografia. As turmas 201, 202, 203 e 204, a gente tem Geografia, então vou ter uma atividade de Geografia por semana. A turma 205, 206, 207, a gente vai ter uma atividade de História por semana. A turma 301, nós vamos ter uma atividade de Geografia por semana. E as turmas 303, 304, 305, a gente vai ter uma atividade de História por semana, tá? A princípio, essas atividades, tá, pessoal, elas não vão valer nota, a princípio, tá? Depois elas vão valer presença por essas semanas, por cada semana de aula, tá? Eu sempre vou procurar, eu tô com os livros aqui, vou procurar tirar fotos dos textos, das atividades para vocês aqui. Eu vou fazer toda semana, eu vou fazer um vídeo assim com um apanhado geral, né, um tópico falando sobre cada uma desses conteúdos. Um único vídeo, porque como eu falei, né, postar é aquela questão. A minha internet não é das melhores, então daí gravar o vídeo, postar no YouTube, a questão do upar o vídeo no YouTube demora um pouquinho, né? Então se fizer 4 vídeos diferentes é mais tempo, às vezes eu tenho que dar uma editada, dar um corte no vídeo, né? O que vai fazer com que a atividade demore um pouco mais para chegar até vocês. A gente está passando por um momento aí um pouco delicado ainda, tudo. Aquela orientação que eu dei em aula para vocês continua valendo. Fique em casa dentro do possível, tá, pessoal? A gente tem aí a situação, é poucos casos no Rio Grande do Sul. Na verdade, os casos oficiais são poucos, mas os casos reais são bem maiores, porque assim, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma tia minha que ela tem mais de 60 anos, ela é hipertensa, então ela está no grupo de risco, ela é um dos casos suspeitos do coronavírus. Ela procurou a saúde pública para fazer os exames dela e ela não fizeram um exame nela porque ela não tem teste, não tem exame para todo mundo, tá? E essa está sendo a orientação. Eu já fiquei sabendo de outros casos e é esse, né? A não ser que a pessoa passe muito mal, de ter que ficar internada, eles não estão fazendo exame porque não tem exame para todo mundo. E então tem um monte de gente aí, muitos casos suspeitos que estão em casa, isolados, ou estão sendo orientados pelo menos para ficar em casa isolados, e não fizeram os testes, não fizeram exame e não vão fazer. Tá? Então a orientação é: continuem ficando em casa dentro do possível. Tá? Sempre nas atividades vocês vão ter sempre até o final da semana, então no caso essa atividade vocês vão ter até agora, né, vocês vão para a próxima atividade da próxima semana. Se quem fizer, vocês vão ter a opção de fazer digitado e postar aqui no Google Class até o dia 10, depois vai ter outra atividade até o dia 17, depois vai ter outra atividade até o dia 24, depois vai ter outra atividade até o dia 30. Tá? Vocês vão ter a opção de fazer ela ou digitada para postar aqui, né? Então vocês vão ter até o final da semana para postar. E também vocês vão ter a opção de entregar escrito depois que nós voltarmos às aulas, tá? Marquem, mesmo se vocês fizerem escritos para entregar lá quando nossas aulas presenciais voltarem, marquem aqui como concluída para vocês não se perderem, ou escrevam ali, fiz, né? E vou entregar escrito para vocês terem um controle, eu também tenho um controle, para saber quem está feito, quem não está feito já, para a gente já ir adiantando isso aí, tá certo? Então vocês têm essa opção, fazer digitado e entregar postando toda semana, ou fazer escrito e entregar quando nós voltarmos, tá? Vão ser sempre atividades envolvendo, vocês vão produzir, pensar, tá?
fazer uma pesquisinha, fazer uma leitura a respeito disso. Eu vou postar alguns textos de apoio. Tem um material gigantesco muito bom no YouTube. Se vocês tiverem com dificuldade para fazer alguma das atividades, me mandem mensagem, ali na mensagem da atividade mesmo. Professor, eu não estou tendo dificuldade com isso aqui, tu poderia me indicar um material que eu possa ver, um material bacana, que eu não entendi esse conceito aqui, não entendi como essas coisas se relacionam, tá? Me mandem, tá? Me mandem de preferência no horário comercial, tá? Eu tava com um problema, eu pouco interagi nessas últimas semanas que eu estava no início ali da quarentena. Meu pai ficou doente, eu fiquei lá com ele, com a minha mãe. A minha filha também estava doente nos primeiros dias, eu, estava me recuperando ali. Aí eu fiquei sem internet aí por uma semana também em casa, e agora essa semana que as coisas normalizaram e eu vou ter tempo para responder vocês. Só peço que eu vou sempre procurar responder eles no horário comercial, tá, pessoal? Ali no meio pro final da manhã e até de tarde, ali no início da noite, até umas 8 horas da noite, tá? Mas não se preocupem, tá? Tudo vai dar certo, a gente vai conseguindo aí se organizar. Não repare se vocês ouvirem algumas vozes, alguns latidos ao fundo. Tem os meus cachorros, a Marissa, minha filha pequena de 1 ano e meio, está aqui comigo, né? Ela também não está indo na creche, nós estamos em casa, todos em casa. E então provavelmente vai ter vozes ao fundo em algum momento de algum dos vídeos, tá? Então vamos para as atividades. Eu vou postar daí eu vou postar a atividade em Word ali com os textos para ajudar vocês e tal, e a proposta de cada atividade para vocês, tá? Começando com então história das turmas ali, então 205, 206, 207. A gente vai continuar falando, tá, sobre falando ali sobre a relação da colonização da América Espanhola e pela América Inglesa, né? A gente sabe, então, a proposta ela tá no livro de história, para quem tem um livro de história em casa, eu acho que poucos tem, mas eu vou mandar a foto de todo o capítulo e da questão que vocês têm que responder, tá? Vocês vão responder a questão ali, vocês vão ver, eu vou editar ela ali, vocês vão responder ali, a princípio era para vocês fazerem em grupo, vocês vão fazer individual no formato do texto, tá? Que uma principal ideia da colonização espanhola era explorar isso aqui e tirar o que eles pudessem daqui, principalmente metais e pedras preciosas. E é uma prática ainda, essa prática da mineração, ela existe até o dia de hoje. A gente tem, né, a busca por prata, por ouro, por cobre, né, e outros tantos minerais. E ela ainda existe em toda a América Latina e existe muita clandestinidade nisso, tá? Tem muitas minas clandestinas ou muitas minas em que as pessoas, nós temos aqui no Brasil, nós temos isso em toda a América Latina, tá? E isso gera uma série de problemas sociais, de ordem de saúde pública, e a gente vai trabalhar com a proposta de vocês, né? Ali ela vai ser a seguinte, né? A principal causa de morte dos mineiros que atualmente trabalham em Potosí, né, é uma doença chamada silicose. A doença não tem cura, mas existe tratamento para amenizar seus efeitos, né? Daí vocês vão fazer uma pesquisa e um texto dissertativo argumentativo, né, onde vocês vão ter que traçar causa e sintomas da silicose e a forma de tratamento disponíveis, e dados atuais sobre a doença na cidade de Potosí, número de casos diagnosticados e óbitos. Ao final de sua pesquisa, monte um painel, vocês vão fazer isso escrito, ou vocês podem fazer no Word mesmo, ou fazer no Paint, colar no Word, tá? Coletados, né, com esses dados, tá? Essa é a atividade da próxima semana, tá? Potosí, tá, pessoal? Vamos olhar que eu vou ver a região direitinho. Que eu já vou ver até para mandar, porque eu já vou salvar essa imagem aqui para dar para vocês. Ai, minha internet tá ruim hoje. Se eu a partir desse horário aqui o pessoal começa a acessar bastante.
Potosí fica na Bolívia, né? Uma cidade bastante grande e que vive basicamente do minério, tá, pessoal? Ainda, né? Da mineração legal e ilegal. Tá? Então vocês vão dar uma pesquisada aí sobre essa prática da mineração na América Espanhola, vão dar uma pesquisada sobre o que é a silicose e vão fazer essa proposta. Não se preocupem, vai ter um arquivo de Word aí para vocês com essa proposta, tá? Bem explicadinha, bem direitinho. Indo agora para história, lá as turmas de terceiro ano, 302, 303, 304 e 305, tá? A gente vai continuar ali na parte da Primeira República. Vocês têm que ler um materialzinho aí sobre a Guerra de Canudos, tá? A gente tem vários conflitos no período da Primeira República no Brasil, né? Que foi no período entre 1889, lá com o golpe. Eu já conversei com algumas turmas a respeito disso. O golpe militar, o primeiro golpe que a gente teve no Brasil, tá? E vai até 1929. A parte final ali a gente vai essa virada do final da Primeira República e do golpe de 29, a gente vai ver em aula lá em maio, tá? Vocês daí vão ler um pouco sobre a Guerra de Canudos e a gente aqui vai trabalhar um pouco sobre a importância da mídia, do jornalismo dentro da cobertura dos conflitos, né? Da cobertura dos acontecimentos no mundo de modo geral, mas dos conflitos, né? Euclides da Cunha realizou uma cobertura jornalística sobre a Guerra de Canudos. Em sua opinião, qual o papel do jornalismo na divulgação de conflitos armados? Selecione um dos conflitos da atualidade, escolha 2 veículos de comunicação e verifique o posicionamento de cada um sobre o tema. Algo extremamente pertinente para a nossa realidade atual, tá? Porque tanto se fala, tanto se critica, e a Globo não é confiável, a Record não é confiável, o SBT não é confiável, o jornal 0 Hora não é confiável, o RBS não é confiável, sabe? Tem pessoas que são contra, a favor. E claro, o papel do jornalismo ele é informar e se manter, de modo geral, se manter neutro em relação ao fato. Mas a gente sabe que não é o que acontece 100%, né? Por mais que muitos veículos de comunicação tentem se manter neutros, sempre acaba tendo um pouco do posicionamento do jornalista, um pouco do posicionamento do canal que está veiculando a notícia, né? E essa é hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, de saber em qual canal confiar, né? Ou então assim, eu tenho a noção de que eu posso ver a notícia em tal lugar, mas eu tenho que levar em consideração que ele tende a pender para um lado político ou um lado econômico, ou um eixo econômico, tá? Então essa reflexão que vocês vão ter que fazer um pouco, né, de como, né, o conflito da atualidade. Que conflito da atualidade? A gente tem N conflitos, tem no Oriente Médio, né? A gente tem aí o próprio conflito que a gente está tendo, não um conflito armado, mas essa questão do coronavírus mesmo, né? Que volta e meia estão aí apontando que a China é a grande culpada, né? A gente tem, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e outros países do mundo aí estão acusando a China de que eles criaram esse vírus, enfim, espalharam para o mundo, que até hoje mesmo eu vi, por exemplo, o Trump, né, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, apontando que a China não está sendo muito clara em relação aos dados do coronavírus lá, que eles estão apresentando dados muito positivos. Isso é muito estranho, é o único país do mundo, então, que nesse momento está apresentando números positivos em relação ao vírus. E ele está achando meio estranho, e a China já se posicionou, a gente é sempre muito... Enfim, como a gente falou, é um tipo de conflito, é um conflito ideológico, né? Que a gente tem um interesse econômico. China e Estados Unidos são as 2 maiores economias do mundo, e é interessante ver como os veículos de comunicação estão se colocando. Esse é um exemplo, vocês podem escolher outro conflito, outro tipo de conflito, tá? E fazer uma análise aí em cima disso aí, tá? O próximo, então, Geografia, terceiro ano, tá? Da turma 301 e da 302.
vocês vão ter um texto base ali sobre a questão da ONU. As agências da ONU majoritariamente estão a serviços de um mundo melhor. No caso da agência em questão, né, ali do texto, que é a OMS, né, qual é a sua principal finalidade? No caso em destaque, né, que aqui vai falar sobre vai acabar falando sobre o Zika vírus, né, mas a gente pode botar essa realidade aqui para o coronavírus também, né? Qual é a função da OMS dentro dessa realidade mundial? A OMS é um órgão dentro da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, né, como a gente já viu. Ela é uma organização maior e dentro dessa organização a gente tem vários comitês que um vai tratar sobre a economia, outro vai trabalhar sobre saúde, outro vai trabalhar sobre segurança, e a OMS é um órgão dentro da ONU que vai trabalhar sobre a questão da saúde. Vocês vão fazer uma reflexão qual é o papel da OMS e por que ela é a referência dentro do combate a um vírus ou ao combate das doenças aí que podem se espalhar pelo mundo, tá? Proposta também vai no arquivo de Word ali bem detalhadinha para vocês, tá? E para finalizar, então, para as turmas 201, 202, 203, 204 de Geografia, a gente vai continuar a falar. Agora a gente vai falar aqui sobre a questão da urbanização brasileira, tá? E vocês vão ter que aí uma proposta também de texto dissertativo argumentativo. Deixa eu achar aqui que saiu da página, né? Cadê? Que vai trabalhar sobre a questão do transporte urbano no Brasil. Quais são os desafios do transporte urbano no Brasil? A gente sabe que a gente não tem uma qualidade muito boa de transporte público no Brasil, de modo geral, diferente do que acontece em outros países mais desenvolvidos. E a gente está vendo esse boom aí de transporte por aplicativo, que tem afetado diretamente a questão do transporte público. A gente vê cada vez um número menor de pessoas utilizando ônibus, por exemplo, para usar transporte por aplicativo, seja Uber, seja a 99 ou outros que tem o Garupa aqui no Rio Grande do Sul, né? E vocês vão fazer uma reflexão sobre por que está tendo essa migração, né? O quanto a falta de qualidade no transporte público, a falta de investimento nisso, acaba fazendo com que as pessoas migrem para o transporte por aplicativo, tá? Então essas são as propostas de modo geral, tá, pessoal? Dúvidas mandem, tá? Vocês têm aí agora esse período dessa próxima semana para fazer essas atividades. Fiquem em casa, descansem, façam atividades, façam leituras, tá? E tamo junto, vamos passar por essa aí e logo a gente tá junto de novo. Até mais, boa semana para vocês.